Olá, futuros e futuras diplomatas. Aqui é o Denilson Barbosa, professor de inglês do Linguagem Diplomática. E esse vídeo é sobre atitudes, né? Particularmente 6 atitudes específicas que você deve tomar, né, para melhorar a nota da sua composition, né, da prova de inglês do CACD em 2024, né? Principalmente considerando essa nova extensão textual, tá? Bom, antes de continuar aqui com o vídeo, né, gostaria de convidar você para, enfim, se inscrever no canal, né, curtir aqui o vídeo ou compartilhar com os colegas, né, pois eu vou toda semana trazer aqui um tópico que eu considero relevante e, enfim, e compartilhar aqui com vocês. O levantamento, né, e a decisão, né, sobre quais tópicos eu devo compartilhar ou quais ideias, eu estou fazendo a partir dos simulados que estamos corrigindo agora nessa reta final, né, próxima da prova. Obviamente, nessa época do ano, o volume de simulados aumenta e aí nós conseguimos ter uma noção enfim, precisa de quais os principais problemas, né? Então vamos selecioná-los aqui, né? Enfim, eu estou gravando agora, né, assim, próximo da prova, menos de 60 dias da segunda fase do CACD 2024, mas depois disso, né, em qualquer momento do ano, né, que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo, né, será relevante, né? Bom, então vamos lá. Eu selecionei hoje 6 pontos fundamentais e que eu vejo como problemas frequentes, né, nos simulados. A primeira atitude seria a seguinte: é garantir que a sua tese, né, o thesis statement, né, a sua tese principal, ela responda objetivamente ao comando, tá? Então, na composition do inglês, você tem ali sempre um textinho motivador ou 2, e embaixo ali vem o comando da questão. Esse comando normalmente pede mais de uma coisa, tá? Mas ele tem um central. Normalmente é o verbo discuss, ou explain, ou analyze, coisa desse tipo. Então, esse verbo ele precisa ser respondido objetivamente, tá? Então, a sua tese, o central, que é o que você vai colocar lá em cima, na introdução e que você vai repetir na conclusão, né, ela precisa responder a esse comando. Então, não pode ser algo assim, aproximadamente, né? Não pode ser próximo, tem que ser objetivo, responder aquilo ali, aquele comando, e aí, com base nisso, você elabora os temas dos parágrafos, os seus main ideas, tá? É importante entender isso, né? Seus main ideas devem explicar essa sua tese, tá? Então, pega lá o verbo discuss, explain, seja lá qual for, responda primeiramente, né, no seu rascunho esse verbo. Costumo dizer que a tese é a sua resposta objetiva ao comando ainda desprovido de explicações. Tá? Vamos lá, o segundo ponto agora. Garantir que as ideias que aparecem no texto motivador sejam selecionadas. O que eu quero dizer com isso? Aquele texto que é dado para você, pode ser um texto maior ou 2, você precisa abordar esse texto e sublinhar ali na hora da prova as palavras-chave que dão nome a certos tópicos ou temas. É importante você fazer isso sistematicamente, linha por linha. E ali você vai ver no final que você tem uma seleção de tópicos que são mencionados no texto. E aí você vai ter uma preocupação de distribuir esses elementos nos parágrafos. Isso vai garantir que você fez o seu texto com base no que foi dado, na citação, no quotation, no que foi dado ali em cima, tá? Então, muitos candidatos acabam passando por isso, digamos, aproximadamente dentro daquele tema.
E a melhor coisa que você pode fazer é ter objetividade. Vai no texto, sublinha. E, ainda, se possível, numera. Tem 1, 2, 3, 6 elementos aqui que são essenciais. E você distribui isso nos parágrafos, obviamente, de forma coerente. E aí, essa distribuição, né, é o nosso terceiro, né, nossa terceira atitude que você deve tomar, que é montar um outline. Isso faz parte do processo de produção escrita da língua inglesa. Tá? Então, se nós tentamos pegar o papel e sair escrevendo, né, esse é um modo que vai criar um choque cultural com a língua inglesa. Tá? Então, você precisa montar um outline, que é uma estrutura de tópicos, pode até ser numerada, onde você coloca todas essas ideias. A primeira delas, lá em cima, você vai colocar qual que é o tema, qual é o contexto, né? Depois coloca seu thesis statement, né, que responde ao verbo do comando. Enfim, e em seguida você vai listar suas main ideas. Escolha de 2 ou 3 main ideas que explicam sua tese. Tá? Enfim, e, se possível, como eu falei, na hora de criar o planejamento dos parágrafos, dentro dessas main ideas, procure abordar as ideias selecionadas no texto motivador. Tá? E lembre uma coisa importante, no outline, já no planejamento, você tem que incluir no parágrafo de resumo a retomada dos tópicos, né, dos main ideas que entraram no seu texto e o reforço da ideia da tese. Você pode até no final colocar uma frase, enfim, um comentário final e etc. Mas faça esse reforço da tese na conclusão. A sua conclusão é a tese. Então ela já está pronta desde o início. Ok? Bom, vamos lá. Outro ponto importante agora, o nossa quarta atitude. Tá? Crie o seu rascunho com fidelidade ao seu outline. Então, uma vez que você elaborou o seu outline, faça o seu rascunho, o seu texto de rascunho, com fidelidade total ao que está ali. Utilize esse momento de produzir o rascunho para você pensar em outras coisas, como, por exemplo, o estilo, a linguagem, né, a coesão, né, porque a coerência já foi, de certa forma, definida quando você elaborou o outline. Então, agora você vai escolher as melhores palavras possíveis. E observe que, ao fazer isso, você setoriza as atitudes que você tem que tomar. Na hora que você monta o outline, você seleciona, escolhe a informação e decide a coerência, né, a sequência em que elas vão aparecer. Quando você escreve o seu rascunho, você vai pensar no estilo, vai utilizar a coesão adequada. Tá? Então isso é importante. Certo? Enfim. Agora, vamos dizer o seguinte, né? O quinto ponto, né? Você vai revisar o texto, né, nesse momento, o seu rascunho, observar vocabulário, né, possíveis, enfim, erros ortográficos, revisão de tempo verbal, artigo definido e indefinido, uso de preposições. São os erros mais frequentes, artigos e preposições. Então é fundamental você fazer essa revisão no rascunho. Tá? E aí você está pronto para a última atitude, né? Atitude 6 aqui, que é passar o texto a limpo. Olha, primeiramente, é o seguinte, eu venho defendendo uma ideia entre os meus alunos que você tem tempo de passar o texto a limpo. Tá? Agora nós temos 4 horas de prova e somente 2 questões. Então, pela extensão que foi dada, né, no edital, ali de 15 a 30 linhas para tradução, eu imagino que isso é a extensão que vai ficar o texto à mão, né? Você tem tempo para fazer essa tradução em até 1 hora. Tá? Então, digamos que você começou a prova pela tradução e na primeira hora você fez a tradução. Depois, um processo de elaboração de um outline, ele pode levar aí 20 a 30 minutos para ser elaborado. E depois você tem 1 hora e meia para montar o seu texto, a partir do outline. Lembrando que montar um texto, quando você já tem o outline, é bem mais rápido. Tá? Então, nessas 2 horas, você monta seu outline, enfim,
cria seu texto e faz a sua revisão. Depois você vai ter cerca de 1 hora para passar o texto a limpo. Por que é importante passar o texto a limpo? Porque você não pode cometer erros, enfim, voltar, cortar, rasurar, escrever por cima. Isso será penalizado. Então você não tem essa possibilidade. Muitos candidatos de excelente nível perdem ponto na correção do Sebrasp porque voltaram lá, cortaram uma palavra e escreveram por cima. Isso não vai ser aceito. Isso será, sim, penalizado. Tá? Então, essa sexta atitude, passar a limpo, ela não deve ser treinada também somente lá no dia da prova. Obviamente você tem que saber quanto tempo você leva para passar a limpo essas 65, 70 linhas. Você tem que chegar lá já sabendo disso. Tá? E é necessário também levar em conta a extensão da folha do Sebrasp, né? Ou melhor, a largura. Ela é mais larga do que a folha do IADES. Né? A folha do IADES, no cantinho direito ali, tinha um quadradinho, né? Onde o IADES marcava o número de erros. Né? Agora você não tem mais isso. Então a linha ficou mais larga, cabe mais palavras. Ok? Enfim, eu considero que essas atitudes são fundamentais e são recomendações que nós estamos passando, né? Eu particularmente passando para os alunos para melhorar o texto. Ok? Enfim, espero que essas dicas ajudem e se você quiser treinar, né, com simulados, né, ainda esse ano para a prova de 2024, você pode clicar aqui no link da descrição do vídeo, né, e verificar as nossas opções de pacotes intensivos de correção de simulados. Tá? A nossa correção ela é feita ali no PDF, marcamos todos os detalhes, e ela vai acompanhada de um vídeo privado de análise, onde eu abordo os aspectos estruturais, gramática, vocabulário e oriento seus estudos a partir do que foi identificado na sua escrita. Ok? Muito bem, então é isso. Qualquer comentário ou dúvida que você tiver será bem-vindo, você pode publicar aqui abaixo ou sugestão de tema para um outro vídeo, ok? Bom, vou ficando por aqui e vejo você num próximo conteúdo aqui sobre a prova de inglês do CACD 2024.